Existe uma configuração da NBR que é praticamente obrigatória para edificações. Vamos ver qual é? A gente já viu no curso e a gente vai ver agora como aplicar ela de forma global. Quer saber o que o pessoal anda falando sobre o CIA? Veja esse testemunho. Temos como primeiro método aproximado o alfa. Ele depende basicamente do número de pavimentos da estrutura, a altura total da estrutura, somatório das cargas verticais e também o valor da rigidez dos pilares na direção considerada. Basicamente aqui você vai pegar a sua estrutura, gerar um pilar equivalente para fazer o cálculo. O alfa, no final das contas, ele te dá um parâmetro, né, que na maioria dos casos vai ser 0,6, né, porque aqui abaixo de 3 pavimentos você vai fazer essa consideração, acima de 4 pavimentos, que é o normal, né, do dia a dia, a gente tem essa outra consideração aqui. Mas é interessante que o alfa pode ser aplicado, então, em até edifícios bem baixos, né? Então, a gente tem como limite principal, né, para a maioria das estruturas aí de edificação tem número de pavimentos acima de 4, então o valor principal é 0,6. No final das contas, esse método aproximado vai apenas nos dizer se a gente precisa fazer a consideração da segunda ordem ou não. E já o parâmetro γz, que depende do momento de tombamento, basicamente as forças horizontais versus, né, vezes a distância para a base, e o momento que é o produto das forças verticais vezes o deslocamento lateral da estrutura. Então, esse parâmetro aqui nos dá, além da condição se eu preciso fazer cálculo de segunda ordem ou não, que é aqui, ó, γz menor ou igual a 1.1, então, nesse caso, eu posso fazer cálculos lineares, né? Esse 1.1, esse 1 aqui é a porcentagem da segunda ordem em relação à primeira ordem. Lembre-se que a gente fez aquele exemplo lá, se eu tenho 1 kNm, se eu obtenho na segunda ordem 1.1 kNm de resultado, basicamente eu estou a 10% da segunda ordem em relação à primeira ordem, e seria meu γz igual a 1.1. Então, você tem a possibilidade de ver pelo γz que você pode fazer o cálculo linear ou não linear através do fator 1.1. Fora isso, o γz também permite, e isso é um adicional do γz, ele permite também a gente obter os efeitos de segunda ordem de forma aproximada. Como que você obtém? Você vai pegar o valor que você obteve do γz e multiplicar por 0,95. E aí você multiplica seu momento em relação a esse valor de 0,95 vezes o valor que você obteve de γz, e aí você vai ter uma forma aproximada de segunda ordem. Esse processo é válido até o γz 1.3, então lembra daqueles limites que a norma especifica, que o máximo de segunda ordem que você pode ter na estrutura são 30%, e acima disso eu até escrevi lá, você tem que verificar a sua estrutura, porque ela está muito deformável. Então, vejam que o γz, além de nos dar a informação que a gente pode fazer o cálculo de segunda ordem ou não, né? Então ele dá aqui, nesse método temos o primeiro ponto, informações se precisamos ou não de segunda ordem. O segundo ponto, a gente tem uma informação da porcentagem, né? Que a segunda ordem está crescendo na primeira ordem. No nosso alfa, a gente não tem essa visualização, né? E aqui no γz a gente tem. E além disso, você pode obter os esforços de segunda ordem de forma aproximada por 0,95 de γz. Então é um método bem legal, ele aparece aqui na 6118 e lá também na 8800, que é a norma de aço, você também tem basicamente o mesmo método que é o γz lá, só que lá se chama beta 2. Mas a gente vai, como eu mencionei, fazer isso numericamente fazendo o cálculo de segunda ordem mesmo, tá? E o CIA, por ser um software de análise avançado, você tem toda a possibilidade de fazer o cálculo numérico, você não precisa utilizar esses métodos aproximados, tá? Mas se você quiser, você pode fazer o cálculo pelo método aproximado e obter os valores, mas faz numericamente lá, que é até mais fácil.
Porém, com o cálculo de estabilidade de segunda ordem também vem a questão da não linearidade física, né? E juntando os dois, a gente tem o famoso cálculo de não linearidade física e geométrica, que é abreviado por NLFG. E a não linearidade física, a gente já deu uma olhada nisso daí, lá na parte de ligações e também torção, né? Quando o concreto fissura, a gente só viu questões localizadas na estrutura, né? Então, quando o concreto fissura, você tem uma mudança do módulo de elasticidade do concreto. Então, mas existe uma aplicação dessa questão não linearidade física de uma forma mais global. Então, se a gente olhar aqui o item 15.2 da norma, né? Você verá que os efeitos de segunda ordem, em cuja a determinação deve ser considerado o comportamento não linear dos materiais. Então, a norma cita para a gente que, para fazer o cálculo de segunda ordem, você tem que ter o comportamento não linear dos materiais. E no item 15.3, princípios básicos de cálculo, você tem que a não linearidade física presente na estrutura de concreto armado deve ser obrigatoriamente considerada. Então vejam que a norma aponta várias vezes para não linearidade física. E como que a gente pode aplicar isso de forma aproximada no nosso modelo? Porque se a gente fosse fazer um cálculo de não linearidade física geométrica numérico, fazendo análise de todas as seções da estrutura, seria um cálculo de um processamento extremamente pesado, pois basicamente todas as seções da estrutura você já teria que ter, por exemplo, a armadura definida em todas essas seções, porque a não linearidade física geométrica exige que você tenha essa armadura já definida. Então a gente precisaria ter todas as armaduras definidas nas seções e basicamente todas as seções da sua estrutura. O que eu falo de seção, né? Você tem um elemento de barra, ele é dividido em 10, 15 seções, depende da configuração que você está aplicando, mas que seja 10, que é, por exemplo, o padrão do CIA. Então, você teria cada elemento de barra, você teria 10 seções para fazer uma análise de não linearidade física geométrica, e cada seção dessa para fazer essa análise, ela vai ser dividida em várias camadinhas, cada seção dessa para fazer o cálculo da parte que tem concreto, a parte que tem aço. Então, imagina, esse seria um processamento bem pesado. Mas a norma nos ajuda dando um método aproximado. E aí, como considerar de forma aproximada? Item 15.2, campo de aplicações de aplicação e conceitos fundamentais. E lá você vai ter a forma aproximada de aplicação da não linearidade física. Claro que aqui a gente está sempre falando da 1018. E aí você tem o seguinte: nas lajes a gente pode trocar os valores do EI secante, tá? Lembrando que I aqui é a inércia do elemento e é o módulo de elasticidade do material. Então a gente pode trocar o EI secante por 0,3 do ECI, o módulo de elasticidade inicial, e a inércia do elemento. E aqui vai para todos os elementos das nossas estruturas. Lajes, vigas, a gente tem 0,4 de EI, né, ou EI inicial e inércia do elemento, ou 0,5. Depende se a armadura de tração e compressão são iguais. Bom, no caso, na dúvida, o que a gente vai usar? A gente vai usar o menor valor, que é o mais favorável para a nossa estrutura. Depois a gente tem a parte de pilares, que ele nos dá o valor de 0,8 de EI, tá? Então, o IC é o momento de inércia da seção bruta, incluindo, quando for o caso, a mesas colaborantes. É basicamente a inércia do elemento. Então a gente precisa lançar isso lá no SimEngineer. Essa consideração global de não linearidade física a gente precisa lançar lá no SimEngineer. E como a gente lança? O primeiro ponto é que lá no SimEngineer a gente sempre está trabalhando com o módulo de elasticidade secante, não é o inicial. E essa é a configuração que está configurada para todos os materiais do CIA. Então a gente vai ter que fazer uma pequena alteração para compatibilizar o módulo de elasticidade secante com o módulo de elasticidade inicial. Então a gente tem a seguinte fórmula, né? O inicial é igual ao secante dividido por αi. αi de 0,8 mais 0,2 de FCK sobre 80, tem que ser menor que 1. A gente está usando C30 para tudo, então a gente vai obter esse valor aqui, 0,875. Então, para as lajes a gente tem 0,3 de SI. Então, aplicando na formulação o 0,3, a gente vai substituir, né, o SC sobre αi. Então, a gente vai substituir aqui na formulação e a gente vai obter o valor de 0,34 do
modo de elasticidade secante vezes a inércia. Então a gente fez aí um fatorzinho de correlação entre os dois modos de elasticidade. Para vigas, a gente vai obter 0,46 e para pilares, a gente vai obter 0,91, tá? Então, aqui é a questão de se obter o secante em relação ao modo de elasticidade inicial. E aí, a gente vai aplicar esses fatores lá no SINGINI. Então, vamos lá para o nosso modelo. Então, o que a gente vai usar para fazer essas alterações no modelo? A gente vai continuar utilizando aquelas bandeirinhas lá, que é os modificadores de propriedades 1D e 2D, tá? Eles são legais de se utilizar porque se você tiver lá na frente um cálculo que leva em consideração o modo de elasticidade do material, você não modificou isso no cálculo estado limite último ou estado limite de serviço, tá? Você está alterando essas informações aqui para a nossa análise, mas para o dimensionamento, o E dos materiais continua sendo os mesmos. Então o que a gente vai fazer? Vamos trazer as bandeirinhas de volta. Beleza, a gente já tem os valores de não linearidade física, agora a gente tem que saber como aplicar em nosso modelo, e é isso que a gente vai ver na próxima aula.